Finalmente, senhor presidente, eu trago a preliminar de extensão da decisão de suspensão da ação penal em relação ao réu Alexandre Ramagem. Essa preliminar de extensão da decisão, ela foi articulada antes do trânsito em julgado da decisão. Ela foi articulada em recurso de embargo de declaração, no qual o réu Alexandre Ramagem, por intermédio de sua defesa, pugna pela extensão dos efeitos da Resolução 18 de 2025 da Câmara dos Deputados em relação ao crime de organização criminosa. De acordo com um ato oriundo do Parlamento, determinou-se a suspensão desta ação penal e também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em virtude do seu teor, esta turma decidiu, no plenário virtual, que se encerrou em 13 de maio de 2025, pela suspensão dessa ação penal. E também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes de dano qualificado, violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, até o término do mandato. Na decisão impugnada, há uma conclusão de que o crime de organização criminosa ocorreu antes da diplomação do réu. Contudo, considerando que o crime de organização criminosa é, por essência, um delito de natureza permanente, há suficiente razão para que este tema seja revisitado, incluindo-se esse delito de permanência durante o mandato do deputado. E aqui, quanto à classificação desse crime como de caráter permanente, eu cito o habeas corpus 191.068 aqui do Supremo Tribunal Federal, julgamento em 8/4/2021. No caso específico, a organização criminosa imputada, o ato de constituir, financiar ou integrar também não se esgota em um único momento. A consumação do delito se prolonga enquanto a estrutura criminosa se mantiver ativa. Cito doutrina a respeito. Diferentemente de um crime instantâneo, como o furto, que se consuma no exato momento da subtração da coisa, o crime de organização criminosa continua a ser praticado a cada dia que a estrutura persiste, com todos os seus membros agindo em conjunto para a prática de crimes. A característica da permanência traz uma consequência processual de extrema importância: a própria prisão em flagrante a qualquer momento, como várias vezes aqui já se decidiu na denegação de habeas corpus. Esta lei, como eu já afirmei, ela veio posteriormente, porque, segundo a jurisprudência, a lei superveniente mais gravosa pode atingir o crime permanente, cuja consumação já se iniciou. Eu cito aqui esse eminente ministro que nos deixou recentemente, vale a pena ser citado, no habeas corpus 81.544, da primeira turma, que foi relatado pelo saudoso ministro Moreira Alves, um homem de uma cultura ímpar e singular, e decidiu Sua Excelência que as turmas têm decidido no mesmo sentido do acordo atacado, ou seja, que se aplica a lei nova, ainda que mais severa, quando o início de sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Por essas razões é que não se pode acolher a compreensão de que o crime de organização criminosa é desmembrável em ilícitos distintos, ele é um crime permanente, de maneira que um deles seja considerado no momento anterior à diplomação e o outro após. Estamos no caso da organização criminosa diante de um único crime que se prolongou no tempo. A circunstância de que o crime permanente se prorroga no tempo na forma de um único delito que se consuma diuturnamente desde o primeiro dia em que praticado, conduz à conclusão de que o crime de organização criminosa é um só, seja o momento anterior ou posterior
a diplomação do réu, aqui citado, Alexandre Ramagem Rodrigues. Por essa razão, senhor presidente, a egrégia turma, eu voto pela extensão dos efeitos da decisão desta turma, exatamente em razão da recenticidade dessa resolução da Câmara, desse fato novíssimo de suspender parte e continuar com o remanescente, uma resolução número 18 de 2025, evoluir, à luz dessa resolução da Câmara dos Deputados, para suspender a ação penal em relação a esse réu e a respectiva prescrição, evidentemente, em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e com considerável prejuízo para a vítima, que já era, deterioração de patrimônio tombado e também suspender em toto a estação penal e a respectiva prescrição em relação ao crime de organização criminosa e os demais.